Curva a vossa cabeça, irmãos. Oremos. Eterno e bondoso Deus, em nome de Jesus, Pai amado, nos colocamos, ó Pai, diante de Ti, Pai, neste momento, Pai eterno, para Te agradecer, Pai, pela oportunidade de agradecer, Senhor, meu Pai, sim, pela Tua presença, Senhor, neste lugar, Pai. Eu tenho a certeza, a convicção, Pai, que o Senhor se faz presente neste lugar. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, todos os ouvintes, ó Pai, dessa palavra, desta mensagem. Pai eterno, a palavra é Tua, Senhor Deus, meu Pai, através, Senhor Deus, meu Pai, de Teus filhos, ó Pai, que testificaram, Senhor Deus, meu Pai, da Tua palavra. Ela chegou, Senhor, até nossas vidas neste lugar, até nossas vidas, ó Pai, nos dias de hoje. E a Tua palavra, Pai, que vem de encontro aos nossos corações esta noite, para trazer, Senhor, a existência do Teu milagre, para arrebentar, Senhor, toda a corrente do inferno, para destruir, Senhor, meu Pai, toda a armadilha do diabo. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, a Tua palavra, Senhor, meu Pai, nos instrua esta noite, através, Senhor, meu Pai, da Tua palavra. Assim, Pai, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Epístola, irmãos, de 1 João, capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Primeira Epístola de João, seu capítulo 5. Vamos fazer leitura nesta noite, para nós nos aprofundarmos ainda mais nas revelações da palavra de Deus para a minha e para a tua vida nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Primeira Epístola de João, amém? A palavra diz assim, irmãos: todo aquele que crê que Jesus é Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque esta é a caridade de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus, ele vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam o céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, e a água e o sangue. E esses três concordam num. Se recebermos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho, que em Deus não crê mentiroso o feio. Quem em Deus não crê, mentiroso o feio. Porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho deu. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabendo que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Se alguém vir
se seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, e sabemos que já o Filho de Deus, ele é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, o seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Graças a Deus. Glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. João, ele começa esta epístola, esse último capítulo, irmãos, trazendo a nossa memória, refrescando a nossa memória daquilo que João já havia escrevido no seu Evangelho, e durante todo esse capítulo, toda essa epístola, aquele nos faz lembrar que aquele que crê em Jesus Cristo, ele é nascido de Deus, e que todo aquele que ama o que gerou, também ama o que dele é nascido. Aqui João, ele nos traz à memória aquilo que ele escreveu no seu próprio Evangelho de João, no seu capítulo 1, verso 12, enquanto João, ele diz que quando João escreve, Jesus disse que eu vim para aquele que era meu, porém aquele que é meu não me recebeu, ou seja, não me conheceu, mas a todos aqueles que me conhecer ou receber, eu lhes darei o direito de ser chamado filhos de Deus. Então aqui João, no seu primeiro versículo, capítulo 5, ele nos traz a memória que todo aquele que crê em Jesus Cristo, nós somos nascidos de Deus. Ou seja, para mim, irmãos, existe uma situação para que eu possa ingressar como filho de Deus. E a situação, qual é essa? É receber, ou seja, crer em Jesus Cristo. Isso é a condição a qual Deus nos deixou para que passamos de criatura, de servos, para filhos do Deus Altíssimo. Essa é a condição. Então, crer no Senhor Jesus, seremos filhos de Deus, ou seja, nós somos nascidos de Deus, nós somos gerados de Deus, passamos, irmãos, de uma forma de criatura para filhos de Deus. Porque João, nada mais ele quer em toda a sua epístola, é trazer para os cristãos, trazer para aqueles que creem em Jesus, que o Senhor ele tem um relacionamento com a sua igreja. Ele nos traz um relacionamento de pai para filho. Ele quer trazer, irmãos, para nossas vidas o sentido de comunhão. É necessário a comunhão entre a igreja, entre o filho e entre o pai, entre a igreja e entre Jesus Cristo, que é o caminho, que é a vida, para que nos possa levar até o Pai. Ou seja, nós precisamos chegar até Deus, mas o caminho, a maneira que eu possa chegar até Deus, essa condição é crendo em Jesus Cristo, crendo no seu sacrifício, aceitando o propósito de salvação, sacrifício de salvação, que Jesus ele veio aqui nessa terra, morreu para nos salvar. Eu creio
filho de Deus. Eu quero te dizer aqui nessa noite que você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você não é qualquer um através da sua fé, através do seu ato de fé. Você é filho de Deus, através da palavra da promessa. Você pode receber isso esta noite. Você é filho amado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele também, na parte B deste versículo, ele diz assim: que aquele que é filho de Deus, aquele que recebe a Cristo, ele é nascido de Deus. Eu sendo então nascido de Deus, ou seja, eu tenho essa comunhão para com o Pai, eu devo amar tudo aquilo que o Pai criou, que o Pai gerou. Eu devo me enquadrar nas condições a qual o Pai ele nos dá, a qual o Pai ele ensina ao filho, a qual o Pai ele direciona ao filho. Ou seja, eu devo amar a minha irmandade, eu devo ter comunhão uns com os outros. E João enfatiza isso, como nós vemos no primeiro capítulo dessa epístola, quando avisa a comunhão com os irmãos. Isso é uma condição para a nossa purificação dos pecados. Quando nós buscamos essa comunhão, que aquilo que é corpo, com aquilo que é família, nós buscamos a comunhão com aquele que é nascido também de Deus, com aquilo também que é criado em Deus, eu alcanço a purificação do pecado. Alcançando a purificação do pecado, aí eu estou pronto para que eu possa ir crescendo na vida eterna. E essa é a condição. E João enfatiza, irmãos, em todos os seus versículos, em todo o seu capítulo. Ele enfatiza muito sobre nos trazendo essa alusão, nos trazendo essa consciência que nós devemos ter em nossa mente, que no nosso coração, que somos irmãos uns dos outros e devemos amar uns aos outros. Ou seja, amar também tudo aquele que é nascido de Deus. Como, irmãos, eu posso alcançar, ou seja, eu posso falar com Deus, como eu tenho direito, legalidade, de levar uma situação para o meu pai, a qual o meu irmão, eu não falo com o meu irmão, não gosto do meu irmão, aquele também que é nascido de Deus. Irmãos, isso é muito sério, porque, irmãos, se nós não tomarmos cuidado, irmãos, nós poderemos sofrer consequências incuráveis, irreversíveis. Porque imagina, irmãos, eu querendo algo do meu pai, porém eu não amo aquilo que é nascido dele. Um exemplo, irmão, se eu não amo a vida do pastor Rafael, porém ele é um homem íntegro na presença de Deus, com sua profissão de fé, creu em Jesus e ele é nascido de Deus. Essa é a palavra. Ele é nascido de Deus. Agora, como eu, que também faço parte, ou talvez ache que faço parte, porque a palavra de Deus diz que aquilo que nos afasta da presença de Deus são as nossas iniquidades, nossos pecados. Isaías 59, ele profetiza que as mãos do Senhor não estão poder para que não possa salvar os seus ouvidos, agravados para que não possa ouvir. Mas, porém, as nossas iniquidades nos separam de Deus. Agora, irmãos, quando eu toco na vida de um irmão, eu estou tocando na vida daquele que é nascido de Deus. Ou você, quando vai na escola, alguém maltratando ou judiando do teu filho, qual é o sentimento de uma mãe e de um pai, meu Deus? Qual é o sentimento de uma mãe e de um pai de ver alguém vir falar mal da vida do seu filho ou da sua filha? Agora eu levar a Deus uma situação a qual eu estou falando, ou seja, eu estou denegrindo a vida daquele que é nascido de Deus.
Irmãos, é para nós pararmos para pensar e refletir. E essa é a condição. Não existe outro caminho a não ser esse. Não existe outro caminho a não ser por Jesus. Jesus diz lá no Evangelho de João que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho, o caminho é esse. Porém, a palavra do Senhor nos garante que todo aquele que é nascido de Deus e crê em Jesus, ele é nascido de Deus. Sendo então nascido de Deus, eu devo amar todos aqueles que é nascido do Senhor. Agora, como eu vou falar mal do Filho de Deus? Como eu vou querer levar a acusação do Filho de Deus? Devemos tomar cuidado para não estar tocando no ungido do Senhor. Aleluia. No verso 2 diz, vai dizer assim, irmãos: nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus, guardamos seus mandamentos. Ou seja, nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus. É uma consequência, irmãos. É uma continuidade. Vai ser um sentido natural da minha e da tua vida. Quando eu recebo a Cristo, eu amo ao Senhor, que é o primeiro mandamento. Amar o Senhor sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento. Quando eu amo o Senhor, quando eu amo o sacrifício de Cristo, eu sou nascido dele. Sendo nascido dele, eu amo aquele também que nasceu do Senhor. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, irmãos, esse é o termômetro da minha e da tua vida. Nisso nós conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Como deu o Deuteronômio, irmãos, 6:5. Primeiro mandamento. Aqui reforça para mim e para a tua vida. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Isso é uma condição, irmão, de servir ao nosso Deus, amar ao nosso Deus. E quando nós amamos a Deus, qual é a consequência? Amar aquilo que também foi gerado por Ele. Aleluia. Quando nós amamos a Deus, existe uma consequência na minha vida, que é também amar aquele também que foi gerado por Ele. Irmãos, é só seguir a cartilha, é só seguir as instruções. Não devemos sair das instruções do Senhor. Quando nós chegamos às leis do Senhor, colocamos nosso coração e aplicamos, irmãos, as coisas são mais fáceis. É nós que complicamos. Muitas vezes é nós que complicamos, irmãos. Nós temos a instrução na nossa mão, mas nós teremos dificuldade, com uma arrume, uma confusão na sua cabeça. Não arruma problema na sua cabeça. Para que eu vou arrumar confusão? Ou para que eu vou arrumar, ou seja, falar mal daquilo que é nascido de Deus? É algo sério isso. É algo sério. Analise nessa noite. Imagine você que é pai, você que é mãe, alguém causando tristeza para seu filho, alguém perseguindo aquilo que foi gerado em ti, alguém trazendo sofrimento para ele. Esse é o sentimento de Deus para aqueles que professam a fé, aqueles que são nascidos, porém aqueles também que tentam trazer o sofrimento, ou trazem o sofrimento através de palavras falsas, mentirosas, perseguição.
amamos a Deus e guardamos o seu mandamento. Se nós guardarmos o mandamento do Senhor, amar a Deus. Ele lá em Mateus 22, 36 e 37. Tudo se resume. Mateus 22, 36 e 37. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Vou ler o 34. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro, entendeu? Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. 40. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Tudo se cumpre, irmãos, em um sentimento, em dois mandamentos: amar, amor, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Romanos 13, irmão, no verso 8 e 10. Carta aos Romanos 13. Romanos 13, 8 e 10. A ninguém devais coisas algumas, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, aquele que tem um amor, irmãos, vai para nós ver, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Agora, com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O cumprimento, irmãos, da lei é o amor. Aquele que ama o seu próximo, ele não fala mal, ele não inveja, ele não adultera, ele não mata, ele não furta, ele não cobiça. Tudo se cumpre no amor. Então esse é o sentimento, essa consequência quando nós guardamos os mandamentos de Deus em nosso coração. Tudo vai se cumprir como uma consequência, irmão. Tudo vai se encaminhar, tudo vai correr bem na minha e na tua vida. Quando eu aplico os mandamentos do Senhor na minha e na tua vida, tudo vai se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós, irmão, devemos ter este amor como o Senhor, Ele nos amou. Não poupando nem mesmo o teu filho, seu filho unigênito, por amor de todos aqueles que nele creem. Nós não venhamos perecer,
para que nós possamos ter vida eterna. Nós devemos amar uns aos outros, irmãos. E quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, como a palavra vai dizer, que nós conhecemos, que amamos em Deus, quando nós amamos a Deus, guardamos os mandamentos. Então, irmãos, isso é uma consequência. Quando nós guardamos os mandamentos de Deus, quando nós amamos a Deus, é uma consequência, uma continuidade. Eu amo a Deus, eu também amo aquele que é de Deus. Se eu amo a Deus, se eu guardo os mandamentos, então eu amo aquilo que Ele criou, aquele também que é gerado por Ele. É o amor. Aplique em seu coração. Às vezes fazemos volta, mas a palavra de Deus, ela é reta. Ela é reta. E este é o mandamento. Nós devemos ter comunhão. Como nós conseguimos alcançar essa comunhão? Através do amor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O verso 3, irmãos, da Epístola de João, capítulo 5. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Irmãos, é questão de guardar, é questão de aplicar. Quando nós aplicamos os mandamentos do Senhor na nossa vida, as coisas se tornam mais fáceis. Sabe, eu saio do meio do roubo. Sabe, eu não tomo para mim aquilo que não é meu, isso é com o Senhor. Então, o Senhor me quando eu tenho, quando eu aplico os mandamentos do Senhor, que é o amor, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, eu fujo do roubo. Eu não torno triste por causa da fofoca, porque o crente não está na fofoca. Eu não estou triste, irmão, porque o irmão falou comigo. Eu não estou triste, irmão, por causa da perseguição, porque eu sei que tem Jesus que é filho de Deus, que pagou o preço, sofreu, padeceu, sem culpa alguma. Quem sou eu? Eu me alegro, eu me regozijo por ser participante das aflições de Cristo. Como em Filipenses, se não me engano, Filipenses 1:29, se não me engano. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. Isso, Filipenses 1:29 vai dizer assim, porque a voz nos foi concedida em relação a Cristo, não somente o crer nele, mas também o padecer por ele. Então nós não mais conhecemos a Deus, nós amamos a Deus, nós temos essa sensibilidade e sabemos que o nosso Senhor, Ele veio aqui em forma de homem para pagar o preço por mim, por você. Quando eu aplico em meu coração as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor, o amor de Deus, sabemos que Ele não poupou o seu único filho, por amor de mim, por amor de você, irmão. Não tem nada que pode entristecer o coração desse crente. Não tem nada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como Paulo, ele sofreu, padeceu, foi preso, foi açoitado. Para ele eram as minhas leves e momentâneas aflições. A nossa medida, irmão, cada vez se torna diferente. Porque quando eu aplico em meu coração as leis do Senhor, quando eu olho para a cruz e vejo o sacrifício de Cristo,
Vinde a mim todo aquele que está cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Sabe o que quer dizer isso, irmão? É ter o amor de Cristo e olhar para o seu sacrifício, olhar para aquilo que Ele fez por amor de mim, por amor de você, para assim, isso que eu faço não é nada. Ele sem merecer, Ele pagou o preço, Ele sem merecer, Ele veio aqui como um pecador, como um malfeitor, foi morto e morto de cruz, por amor de mim, por amor de você. Exato, se você olhar e falar assim, eu reclamar que eu estou passando para Ele, não, eu conheço Ele. Esse é guardar os mandamentos, irmão. A mesma coisa que você conhecer uma pessoa, você conhecer alguém, você for reclamar. Vou dar o pastor de novo, vou reclamar para o pastor. Pastor, você não sabe o que eu estou passando, mas eu já conheço o que passou. Daí quando ele fala para mim, eu já passei isso e isso e isso. Nossa, sério? Eu vou reclamar para alguém da minha luta, da minha prova, eu falo assim, não, eu já passei melhor. Eu vou reclamar que lá em casa não tem mistura, né? Eu ouvi na televisão, vejo lá crianças morrendo na água, debaixo do sol. Não consegui nem andar, agonizando. Essa questão de olhar para o lado, essa questão de abrir nossos olhos. Por isso, irmão, aquele que conhece e aplica os seus mandamentos, os mandamentos do Senhor, eles não são pesados para aqueles que conhecem, porque nós temos a noção, irmão, que a nossa luta não é nada comparado com aquilo que vai nos ser revelado. E eu também não vou reclamar da minha luta, porque eu sei que Ele padeceu mais por mim. Eu sei que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando eu vou levar uma luta, uma aflição, uma angústia para Ele, dizendo que eu não aguento mais, está difícil. E Ele olhando para mim, eu sei que, porque eu passei tudo isso, mas foi por amor de Ti. Fui cuspido, humilhado, me esbofetearam, me levaram até aquela cruz, fui aceitado. De todas as maneiras, o Senhor passou por humilhação, você já física, psicológica, em tudo que você imaginar. Até ser levado à morte. Então, qual é o nosso problema que nos torna um problema maior do que aquele que o Senhor padeceu por mim e por você? Sabendo que para Ele nós temos que expor nosso problema. Será, irmãos, que nós somos conhecedores, sabendo tudo que o nosso Senhor nos passou? Será que nossos pecados, será que as nossas lutas, será que guardar os mandamentos do Senhor se tornará pesado? Por isso o Senhor nos fala que os seus mandamentos não são pesados. Louvado seja o nome de Jesus. O verso 4 diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Como João mesmo vai dizer que, filhinho, sois de Deus e já tens os vencidos, porque maior que está em vós do que o está no mundo. João mesmo descreve no seu capítulo 4, verso 4, filhinhos, sois de Deus e já os tens vencido, porque maior que está em vós do que está no mundo, do que os que está no mundo. Maior que está conosco do que está no mundo. Então aquele que está em Cristo, aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Cremos, creia, não deixa nada abalar a sua fé. Busque ao Senhor, alimente a sua fé.
Que é isso, irmãos, que vai nos deixar ligado a Cristo Jesus. É a nossa fé através de testemunhos, através da palavra, através da nossa adoração a Deus, através da comunhão com o corpo de Cristo. Quando nós recebemos o sangue de Cristo, quando nós estamos conectados na videira verdadeira, que a vara que está conectada na videira, ela produz fruto, e isso, irmãos, é o nosso alimento. Nós devemos estar conectados no corpo de Cristo, para que nós possamos estar bem fortes, firmes, recebendo alimento para a produção de fruto. Então, nós devemos ter essa preocupação de estar ligado, conectado ao corpo de Cristo, porque a nossa fé, irmãos, que faz vencer, a nossa fé que faz crer em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que quem tem possível agradar a Deus, de sorte que a fé vem para ouvir e ouvir da palavra do Senhor. Então, nós devemos descer através da nossa fé, através da palavra que nos foi ministrada, que nos foi falada. Nós temos fé em Cristo Jesus, temos fé em Cristo Jesus. Nós somos nascidos de Deus, nós somos filhos de Deus. E aquele que é nascido, porque todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Quem é que vence o mundo? Versículo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue, e o Espírito e o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê em Jesus, que é o Filho de Deus. Aqui no versículo ele é forte. Esse é aquele que veio por água e por sangue. Aquele que veio por água para trazer o batismo do arrependimento. E veio por sangue para a sua morte e sacrifício naquela cruz para nos purificar do pecado. Ele veio por água para nos trazer o arrependimento. Através do arrependimento, nós alcançamos a Ele e somos purificados pelo seu sangue. Então Jesus é aquele que veio por água e por sangue. Isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. Não só por arrependimento, mas também devemos alcançar a remissão de nosso pecado. Nós devemos ser lavados pelo sangue do Cordeiro. Não só por água do arrependimento, mas sim pelo sangue de Jesus naquela cruz. Não só pelo água, irmãos, que nós passamos pelas águas, mas sim por aceitar o sacrifício de Cristo Jesus. Então, irmãos, isso é uma junção que não é só por um, é pelos dois. Eu necessito do arrependimento, mas também necessito do sacrifício. Eu necessito ser do arrependimento da água, do batismo, mas eu preciso também do sangue que nos purifica, que nos salva, que nos leva para morar no céu. Então, e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. O Espírito de Deus, ele é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: Pai, a palavra e o Espírito Santo. Esses três são. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E esses três concordam no louvado seja o nome do Senhor Jesus. Três que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Esses três são. E aqui na terra, os que testificam aqui na terra: o Espírito, a água e o sangue. O Espírito não é aquele que nos conduz, aquele que está aqui nessa noite e fala conosco através dessa palavra. É o Espírito que nos inspira, é o Espírito que nos consola, é o Espírito que nos leva, nos conduz à santificação. Este é o propósito do Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida, nos conduzir à purificação, sabendo que é necessário da água,
que é o arrependimento, e também o sangue, que é o sacrifício de Cristo. Então, irmãos, todos esses três concordam. Eu necessito do Espírito Santo, eu necessito do batismo das águas e necessito de crer no sacrifício de Cristo na cruz. Então, o Espírito, a água e o sangue, esses três concordam. Não tem como, irmão, agradar ao Espírito se eu não aceitar a água. Não tem como agradar a água se eu não aceitar o Espírito. Não tem como agradar ao Espírito se eu não aceitar o sacrifício. Os três, irmãos, concordam no mesmo propósito. Os três andam em comunhão. Então é necessário, irmãos, o Espírito, a água do arrependimento e o sangue do sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esses três concordam no: se recebermos o testemunho dos homens, se recebermos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é esse, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso ou feio. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso ou feio, porque não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tem a vida eterna e para creiais no nome do Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, este é o testemunho, no verso 11, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Deus, Ele nos deu a vida eterna. Nós como lemos no primeiro verso, que nós somos nascidos de Deus, que nós cremos em Cristo Jesus. Nós somos nascidos de Deus, se nós cremos em Filho de Deus, em Jesus Cristo. Então Deus nos deu a vida eterna. Ou seja, foi-lhe concedido a vida eterna. Ou seja, Deus nos deu mais uma oportunidade. Porém, a maneira de nós conseguirmos, irmãos, o caminho que nós conseguimos, a porta de entrada para nós acessarmos a vida eterna é Cristo Jesus. Então João, ele vem nos enfatizando isso, que Deus nos deu a vida eterna, porém essa vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem filho de Deus não tem a vida. Então João, irmãos, em toda a sua carta, dessa uma epístola, ele veio, irmãos, trazendo esse contraste de quem serve e quem não serve. Filho de Deus, filho do mundo, filho do diabo. Ele tira todos os meios termos, irmãos, é o sim ou não, ou serve ou não serve, vai para o céu, vai para o inferno. Então João, em palavras, irmãos, direta, sem fazer muitas voltas, ou seja, o termo muito rodeio, ele veio falar que quem não tem a vida, que não tem um filho, tem vida. Quem recebe Jesus, vida eterna. Quem não recebe, não tem a vida eterna. Não conhece a vida. Não tem como entrar no céu sem receber a Cristo Jesus. Sem receber a Cristo Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Glória a Deus. Essas coisas eu escrevi para que saibais que tem a vida eterna e para criar
no nome do Filho de Deus. Então, escrevi para que saiba, para que vocês saibam, para que a igreja saiba que nós temos a vida eterna e para que nós cremos em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho de Deus para mim e para todos. Então, nós devemos estar interligados uns aos outros, ligados a Jesus. Sabendo que estamos ligados a Jesus, estamos ligados ao Pai, estamos ligados à vida eterna. Então essa é a condição, a consequência de guardar os mandamentos de Deus. É que os mandamentos, eles nos levam à vida eterna. Amém? Amém. Graças a Deus. Então, irmãos, uma vez estamos conectados. E uma parábola, o ensinamento de Jesus que ilustra muito isso, que está também em João, no Evangelho de João, é sobre a videira. Nós devemos estar conectados na videira. Quem é a videira? Jesus. Quem é a vara? Somos nós. E o seu pai é o lavrador. A vara que está seca, tira fora. Aquela que está conectada na videira, ligada na videira, dá fruto. Está seca, arranca fora. Para que serve vara seca? A não ser queimada no fogo. Então, irmãos, esse ensinamento de Cristo Jesus é que ilustra muito isso que João lhe quer falar para a igreja. Para nós recebermos vida, temos que estar ligados na videira. Nós temos que estar conectados. Aquele que não está conectado, ele não tem vida, ele é vara seca, ele será lançado no fogo. Ele será lançado no fogo. E quando nós estamos conectados, irmãos, na videira, quando o verso 14 vai dizer que essa é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus. Então, se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. Sabe por que? Segundo a vontade de Deus, como Paulo escreve em Gálatas, no capítulo 2, porque sou ficado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é a vontade do Senhor que tem que prevalecer na minha e na sua vida. Então a palavra do Senhor diz assim, e essa é a confiança que nós temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Mas para chegar nessa condição de pedir algo para Deus, eu tenho que estar conectado, eu tenho que ter guardado os mandamentos do Senhor em meu coração. Eu tenho que amar aquilo que o Senhor também criou, aquele que nasceu do Senhor. Então, irmãos, isso é uma consequência de servir ao Senhor. No verso 14 é uma consequência de tudo que João nos ensinou. A vara seca, a vara sem fruto, não adianta pedir que Deus tem mais vida, Deus se ouve, Deus tem mais obra, é para ser lançado no fogo. Mas para pedir alguma coisa, para receber alguma coisa videira, eu tenho que ter vida conectada a ela. Eu tenho que estar ligado a Jesus. Eu tenho que amar aquele que é de Jesus. Eu tenho que amar aquele que é nascido de Deus. Eu quero pedir algo para o meu pai, mas eu não amo meu irmão. Tem divisão dentro da casa. Não tem comunhão, igreja. A nossa oração não passa do teto. Os ouvidos são agravados para que não possam ouvir. As mãos são encolhidas para que não possam salvar. Mas a nossa iniquidade vai ser separação entre nós e Deus. É a nossa iniquidade que faz separação. Não chega no teto, não passa do teto a oração. Porque não é na nossa sabedoria, na nossa oração que meu Pai. Quem leva a nossa oração a Deus? Quem leva? Porque nós não temos capacidade. Como que eu vou persuadir a Deus com minhas palavras? Como que eu vou convencer a Deus com minhas palavras? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Ele leva as nossas orações ao Pai, em minhas choros, em minhas preguiças. Mas se
Como que as minhas orações chegaram a Deus? E aqui na terra os três testificam, e os três concordam no mesmo propósito: Espírito, água e sangue. Aqui na terra os três estão no mesmo propósito: Espírito, água e sangue. O Espírito nos consola, a água no arrependimento e o sangue no sacrifício. Como a nossa oração vai chegar se eu não estou, irmão, em comunhão com o corpo? Então essa é a condição para que a nossa oração possa chegar a Deus. E isso, irmão, a garantia de que Ele nos ouve. Sabe por quê? Nós estamos na mesma sintonia. Nós estamos na mesma sintonia, porque eu estou ligado no Filho, e o Filho que está ligado no Pai. Então, quando eu falo uma coisa para um, todos sabem, porque estão na mesma sintonia. Mas eu não estou na mesma sintonia, não falo a mesma língua que o Filho, o Espírito não vai levar na oração para frente. Se eu não receber o Filho, o Espírito não leva a oração ao Pai. Se eu não amo aquele que é nascido dele, eu não estou no corpo de Cristo. Se eu não estou no corpo de Cristo, o Espírito, ele não leva as nossas orações a Deus. Então, irmãos, essa confiança que quando nós estamos no Senhor, se pedimos alguma coisa segundo sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo que pedimos. Ele nos ouve em tudo que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos, porque nós temos comunhão, temos identidade, sabe, o vínculo, um vínculo com o outro, e quanto mais perto vai aumentando mais esse laço, quanto mais próximo vai aumentando mais o laço. Então sabemos que tudo que nós pedimos, nós alcançamos através das petições que lhe fizemos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte. Por esse, não digo que ore. Irmãos, esse é um tema muito discutido. É um dos versículos mais difíceis de ser interpretado. Aqui estamos falando de uma situação a qual nós nos colocamos em uma condição por receber a Cristo, por estar num nível de intimidade para com Deus, que tudo que nós orarmos, nós alcançaremos. Tudo que nós pedimos, nós alcançaremos. Porém, ele vai nos dizer aqui, que no verso 16, se alguém vir seu irmão, nós já estamos unidos. Tudo que eu peço para Deus, ele vai lá, por nosso lado, por nosso vínculo, por nosso nível de intimidade, ele faz. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Porém, há pecado para a morte, e por ele não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que Deus é gerado conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vivo e nos dá entendimento para conhecermos
no que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Deu verso 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Graças a Deus. Porém, irmãos, esse tema que nos intriga nessa noite. Existem situações da qual Deus ele fala que, por mais que o nosso nível de intimidade, de oração, de busca ao Senhor, sabendo que a adoração do justo pode muito em seus defeitos, existe uma situação, uma condição, que o Senhor ele fala assim para ele, não adianta orar. Que situação é essa? Daí para nós entendermos um pouco, eu fui procurando algumas referências, em Hebreus, no capítulo 10. Quero ler com os irmãos, Hebreus 10, 22 em diante. Hebreus, capítulo 10, 22 em diante. Acompanhe comigo, irmãos. Cheguemos-nos com verdadeiro coração em ter a certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Que tenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Cheguemos com verdadeiro coração e com inteira certeza de fé, sem nenhum termo, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. 24. E consideremos uns aos outros, para nos estimular a caridade e as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestamos uns aos outros, e tanto mais quanto vez que se vai aproximando aquele dia, e tanto mais quanto vez que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento com quem foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos que aquele que disse: minha é a vingança, eu darei recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E aqui nós temos uma instrução para a igreja. A igreja, nós começamos a ler no verso 22, que nós devemos chegar com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Nós devemos reter firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Nós devemos guardar a promessa de Deus. Daí no verso 26, irmão, ele vai nos falar que se nós pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício de pecado. Aqui, irmão, você está fazendo um alerta para a igreja do pecado consciente.
Pecado consciente. Aquele, irmão, que recebeu o sacrifício de Cristo, que está debaixo da promessa, aquele que recebeu o Espírito Santo. E ele, irmão, por um momento, ele não guardou a sua promessa. E a palavra de Deus diz que se nós pecarmos voluntariamente, ou seja, se eu pecar consciente, irmão, estou sabendo, consciente assim que eu sei daquilo que Deus, Ele pode ou não pode, daquilo que Deus, Ele pagou o preço na cruz, por amor de mim, por amor de você. Eu estou invalidando o sacrifício de Cristo na cruz. Isso é palavra. Não é o pastor querendo colocar medo. Isso é palavra. A palavra de Deus ainda diz assim, ó, depois de nós termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar o adversário. Irmãos, tudo aquilo que o Senhor lhe fez por amor de mim, por amor de você, quando eu resolvo, irmãos, abandonar para viver uma vida de erro, quando eu recebo, sou lavado, sou remido, e eu resolvo abandonar para viver uma vida de erro, a palavra do Senhor está dizendo que já não resta mais sacrifício pelos pecados, apenas uma certa expectação horrível de juízo, de ardor de fogo que há de devorar o adversário. Daí no verso 31, verso 30, porque bem conhecendo o que ele disse, minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. 31, horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. Horrenda coisa é. Quem vai tirar de lá? Por isso que nós devemos ter cuidado para não ser engodados pelas concupiscências da nossa carne, para não sermos confundidos. Nós que somos lavados, para nós se cair, como Jesus mesmo disse, uma casa varrida, o espírito do mal, o demônio foi expulso deste lugar, ele sai a vagar, porém ele volta com 7 espíritos ainda piores. Então o quadro, a sua situação atual se torna pior do que a primeira que ele encontrou. Irmãos, nós devemos ter a consciência que nós somos conhecedores da palavra de Cristo Jesus. Nós somos conhecedores do sacrifício de Cristo Jesus. Nós devemos ter essa consciência que se nós, irmãos, dependendo da atitude que nós tomarmos, nós estamos invalidando ou indo contra, sendo inimigo, ou invalidando o sacrifício de Cristo naquela cruz. É você não aceitar, você está se intitulando inimigo de Deus. Eu, por um motivo ou outro, irmão, eu falo assim, eu não quero pregar mais o Evangelho. Agora eu vou virar casado, vou para o mundão. Eu estou invalidando o sacrifício de Cristo, não estou aceitando o sacrifício de Jesus naquela cruz. Agora pensa, analisa o pensamento de pai, e por amor de mim e por amor de você, mandou o filho para aparecer naquela cruz, e olha para a terra. Eu dei oportunidade para ele e para ela, mas ela não aceitou. Ela está invalidando. Eu estou me constituindo inimigo de Deus. Então cuidado, irmãos. Existem situações, irmãos, que isso cabe discussão sobre esse versículo, mas existem situações na minha e na tua vida que oração não vai resolver, sacrifício não vai resolver. Horrenda coisa é cair na mão do nosso Senhor.
o renda foi daí. Então, irmãos, fique firme nas promessas. Receba essa promessa de vida. Através do sacrifício de Cristo, nós temos a vida eterna. E nessa promessa, você possa permanecer até aquele grande dia. Porque, como a palavra de Deus nos diz, existem situações que nós podemos orar e não vai nada acontecer. Amém? Amém. Graças a Deus. Coloque bem na nome de Jesus. Vamos estar fazendo uma oração. Por vossa cabeça. Oremos. Eterno e bondoso Deus, em nome de Jesus, Pai amado, nos colocamos a parte adjetiva nas tuas mãos para te agradecer por essa oportunidade, agradecer pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Assim, Senhor, meu Pai, nós pedimos a Ti, Pai, que essa palavra, que essa promessa, ela venha, Pai, se cumprir, Pai, se firmar, Pai, em nosso coração. Pai eterno, que nós possamos ter a certeza, Senhor, que é o Senhor, Pai, quem nos dá força, Senhor, meu Deus, meu Pai, para permanecer, Senhor, meu Deus, meu Pai, até o grande dia para a tua volta. Sim, meu Deus, meu Pai, que nós venhamos, Pai, desviar para o teu caminho e se constituir, Pai, inimigos do Senhor, Pai, invalidando, Pai, o sacrifício do Senhor para aquela cruz. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Pai, nessa noite, nos fortaleça, nos dá graça e vitória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu te agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.